Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Luísa, sou médica residente do segundo ano de geriatria no Real Hospital Português e pós-graduanda em cuidados paliativos pela Universidade de Pernambuco. Bom, e hoje eu recebi a missão de conversar com vocês sobre delírio, uma condição extremamente frequente na nossa prática clínica, já descrita há milênios na literatura médica, mas que ainda nos dias atuais é frequentemente subreconhecida e desta maneira conduzida de forma inadequada, levando aí a inúmeras complicações, inúmeras consequências que iremos detalhar mais adiante. Então, eu trago como principais objetivos dessa nossa conversa entender o que de fato é o delírio, né? Nessa parte dos conceitos básicos, o nosso foco vai ser saber a real definição do delírio, bem como a sua prevalência. Passaremos aí pela apresentação clínica, né? Quando suspeitar, quais são as principais manifestações de um paciente em delírio. Focaremos na parte de propedêutica diagnóstica e aqui eu trago para vocês uma abordagem bem prática para que vocês possam levar aí no dia a dia. E por fim, claro, falaremos sobre manejo e prevenção desta condição. Eu começo aqui com alguns conceitos básicos e, na verdade, a mensagem inicial que eu quero que fique é que a gente entenda o que danado é o delírio, né? É bem provável que muitos de vocês já tenham ouvido falar esse termo, já tenham acompanhado pacientes, né, em delírio, mas eu preciso que o conceito esteja bem sedimentado, tá? E essa definição não é ao acaso. Na verdade, o delírio ele tem critérios diagnósticos bem estabelecidos, né? E são baseados aí nos critérios do DSM-5, onde a gente conceitua o delírio como uma alteração aguda da atenção ou da consciência, tá? Quando eu falo em aguda, obviamente eu estou falando aí de uma manifestação que inicia em dias a horas. É importante a gente ter em mente que, obrigatoriamente, essas manifestações do delírio, elas terão um curso flutuante. O que é isso? Ao longo do dia, o paciente pode passar aí por diversos momentos, onde ele vai alterar do seu status basal, até mesmo os estados de hiporresponsividade, de hipoatividade, ou em casos extremos, com estágios de mais agitação, de hipervigilância, tá? Então, é como se fossem vários pacientes, né, ali ao longo do dia, um paciente só com diversos comportamentos que vão flutuar aí ao longo das 24 horas. Além disso, a definição do DSM-5 traz que essa alteração na atenção e na consciência deve levar aí a uma mudança da cognição basal do paciente. Então, sempre que possível, é importante a gente ter em mãos ali qual que era a cognição prévia, certo? E para completar, os critérios também trazem que essas manifestações, elas são resultantes de uma ou mais alterações fisiológicas. Dentre elas, eu destaco aqui algumas condições médicas, casos de intoxicação e abstinência, exposição medicamentosa, dentre outros fatores que veremos mais adiante. Em relação à fisiopatologia, na verdade não há nada ainda bem elucidado, né? A literatura propõe aí vários mecanismos e dentre eles eu destaco principalmente os dois primeiros. A desregulação de neurotransmissores, e aqui eu chamo a atenção justamente para esse desequilíbrio entre o sistema dopaminérgico e colinérgico, tá? E o outro mecanismo seria o processo de neuroinflamação. Além disso, outras teorias como resposta ao estresse, estresse oxidativo, desordem metabólica e desregulação do ciclo sono-vigília também parecem estar aí intimamente associados ao delírio. Bom, e aí a essa altura alguns de vocês podem estar se perguntando, por que a gente está estudando delírio, né? Por que o Mediclube resolveu trazer esse tema, algo que parece ser tão específico aí da geriatria, da neurologia, o que é que isso vai implicar na minha prática? E eu respondo, na verdade, com esse slide, tá? Onde eu elenquei aqui 4 principais tópicos que, de certa forma, justificam a importância do tema em discussão. O primeiro seria a questão da prevalência. O delírio, ela é uma condição extremamente prevalente, tá? Independente da especialidade que você vá seguir, é bem provável que em algum momento você se depare com algum paciente em delírio.
É claro, essa prevalência ela vai aumentar em determinadas condições, como por exemplo em faixas etárias mais avançadas, em alguns contextos, né, em ambientes hospitalares específicos, mas de uma forma geral essa prevalência é elevada, então é importante a gente ter esse conhecimento. Um segundo ponto seria a ocorrência de complicações, tá? A gente vai ver que o delírio, na verdade, ele está associado a complicações a curto, médio e longo prazo, não só para o paciente, mas para toda a rede de assistência. Terceiro ponto seria que o delírio é uma condição geralmente multifatorial, então é importante que a gente tenha conhecimento desses fatores implicados para que a gente saiba reconhecê-los e agir de maneira adequada diante de um paciente em delírio. E o quarto ponto seria a questão da prevenção, tá? Isso, na verdade, é uma notícia boa, né? O delírio ele é prevenível em até 40% dos casos. Então, se a gente tem conhecimento, a gente consegue se antecipar em relação a determinadas situações e consegue reduzir as chances do nosso paciente desenvolver essa condição. Vamos falar um pouquinho de cada um desses tópicos em específico. Começando pela prevalência, eu já digo aqui que o delírio ele é considerado a causa mais comum de alteração cognitivo-comportamental, tanto em cenário clínico quanto em cenário cirúrgico, tá? A gente vê aqui uma taxa de prevalência hospitalar variando de 6% a 56%, um intervalo bem amplo, né? E, na verdade, os estudos são bem variáveis porque eles vão depender de inúmeros fatores, dentre eles condições do próprio paciente, condição clínica atual, ambiente em que é avaliado o estudo, então isso faz com que essa prevalência seja extremamente variável, tá? Lembrando que é mais frequente em pacientes idosos e em ambientes hospitalares. Quando a gente destrincha cada um dos setores hospitalares, a gente vê que essa prevalência também muda, né? Nos casos de admissão, até 25% dos pacientes já podem estar em delírio, ou seja, eles já chegam na porta da emergência em delírio. Quando a gente passa para outros contextos, como por exemplo pós-operatório, principalmente aquelas cirurgias de urgência ou cirurgias de grande porte, essa prevalência pode chegar aí a 53%. Tá? E por fim, eu chamo a atenção principalmente de ambientes de terapia intensiva e de cuidados paliativos, onde essa prevalência é alarmante e chama a atenção aqui casos acima de 75% e acima de 80%. Passando agora para as complicações, como eu falei, o delírio pode trazer complicações a curto, médio e longo prazo. E eu elenquei aqui 4 principais para que a gente possa discutir. Primeiro seria o aumento do tempo de internamento e, obviamente, aumento dos custos de saúde de uma forma geral. Segundo, aumento da morbimortalidade, não apenas naquele contexto agudo, mas também existem várias evidências que demonstram que o risco de morbimortalidade ele eleva dentro do primeiro ano pós-internamento. Outra complicação extremamente temida, principalmente para nós da geriatria, é o declínio cognitivo e funcional, que pode ser decorrente de um quadro de delírio, né? Então, isso, na verdade, nos traz que o delírio está associado a um aumento da incidência de demência. Mais na frente, eu vou detalhar mais um pouco essa relação íntima entre delírio e demência, mas a princípio eu peço que vocês guardem isso, tá? Que o delírio por si só, ele pode aumentar os quadros de demência. E uma outra complicação seria estresse do cuidador, tá? Lembrar que quando a gente fala de estresse do cuidador, a gente está falando de um dos principais fatores de risco para a violência, principalmente naqueles pacientes que têm muita dependência funcional. Então, é importante estar atento neste sentido também. Aqui eu coloquei esse esquema mais ilustrativo para que a gente possa ter aí uma visão geral em relação a condições pré-delírio, condições do quadro agudo e complicações, tá? A gente observa aqui que no caso de saúde pré-mórbida, existem alguns fatores que estão diretamente associados à ocorrência de delírio. Dentre eles, eu destaco o uso de determinadas drogas, presença de comorbidades, comprometimento cognitivo prévio, idade, privação do sono e limitação da mobilidade. Esses funcionariam de fato como fatores de risco para a ocorrência do delírio. Passada essa fase aguda,
a gente observa que na fase de recuperação, algumas complicações podem acontecer. E eu destaco principalmente comprometimento cognitivo, perda funcional, quadros de depressão e, claro, em última instância, uma piora da qualidade de vida. E, novamente, eu reafirmo, não apenas do paciente, mas a todas as pessoas envolvidas ali nos cuidados. Vamos falar agora sobre a etiologia. Como eu disse anteriormente, o delírio geralmente ele é multifatorial e é importante que a gente lembre das principais causas. Para facilitar, né, essa lembrança, eu trouxe aqui esse mnemônico com a palavra delírio, onde a gente consegue incluir os principais fatores, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles, começando pelo D de drogas, tá? Quando eu falo drogas, eu estou me referindo principalmente a benzodiazepínicos, sedativos e hipnóticos, antidepressivos tricíclicos, drogas com atividade anticolinérgica, alguns opioides, né, por esse motivo, uso de corticoide. Então, são várias medicações que podem estar associadas ao desenvolvimento de delírio, mesmo em doses habituais, tá? Então, é importante estar atento. E quando eu falo estar atento em relação ao uso de drogas, não é apenas em relação ao início de uma droga específica, mas o próprio ajuste de dose, mesmo que pequeno, ou até mesmo um incremento, né, uma associação, sobretudo naqueles pacientes que têm uma polifarmácia. Então, ficar atento em relação a essa questão de interação medicamentosa, tá bom? O E seria para a gente lembrar de eletrólitos, metabólicos, tá? Então, aí entra, por exemplo, os distúrbios hidroeletrolíticos, sobretudo envolvendo sódio e cálcio. Entraria estados de desidratação, que também é muito frequente o paciente entrar em delírio por um quadro de desidratação. Na parte metabólica, eu destaco principalmente disfunções tireoidianas, disglicemias, até mesmo quadros mais graves, como encefalopatia hepática e urêmica. O L seria para a gente lembrar aí da retirada de drogas, tá? O delírio pode ser a manifestação de sintomas de retirada ou até mesmo de abstinência. Tá? Nesse contexto, vamos lembrar principalmente de benzodiazepínicos e do álcool. Inclusive, nesse cenário, o delírio secundário à retirada do álcool, à abstinência do álcool, ele é considerado delírio tremens. Ele tem essa denominação específica e ele vai ter um manejo um pouco mais distinto, tá? Falaremos sobre isso mais adiante, mas aqui eu só quero que vocês lembrem de incluir também que quando eu falo em retirada de drogas, eu tenho que sempre lembrar do alcoolismo. O I seria para a gente lembrar das infecções de uma forma geral, sobretudo a nível pulmonar, a nível de aparelho urinário e também infecções cutâneas. R de redução sensorial. Esse é bem interessante, né? Quando eu falo em redução sensorial, eu estou falando principalmente auditivo e visual, tá? O que é que acontece? O que é que a gente vê com muita frequência na prática? O idoso, principalmente, ele interna e aí a primeira coisa que fazem, principalmente no ambiente de terapia intensiva, é o quê? Retirar óculos, retirar aparelho auditivo, né? Então o paciente fica ali com aquela redução sensorial que pode predispor ao delírio. Então vamos estar atento a isso também. Se o paciente tem algum déficit, a gente tem por obrigação manter aquele déficit ali bem adaptado, bem reabilitado. O segundo I seria para a gente lembrar das complicações intracranianas, e aí vai envolver várias condições. Eu destaco aqui principalmente os casos de AVC e de convulsão. O para a gente lembrar de urina, e no caso da urina eu estendo aí para o padrão evacuatório também, para a gente não deixar passar, tá? Também não é incomum a gente ver pacientes na prática que estão em delírio por uma simples, entre aspas, retenção urinária ou constipação intestinal. Acontece. Então, vamos lembrar de palpar, né? Ver se tem bexigoma, ver como é que está o padrão de diurese, o padrão evacuatório, para a gente não deixar passar esses fatores em específicos, tá bom? E o M, para a gente lembrar aí de miocárdio, uma causa que nem sempre é lembrada, tá? Então, ela foi colocada aqui no final, justamente para que a gente possa pontuá-la de forma relevante. Sempre lembrar do miocárdio. Quando eu falo em miocárdio, eu estou falando em diversas manifestações clínicas.
de síndrome coronariana aguda, arritmias, insuficiência cardíaca descompensada, dentre outras. Uma outra alteração que não está inclusa aqui no nosso mnemônico, mas que a gente tem que lembrar, são as alterações pulmonares, tá? Não apenas as infecções, não apenas os casos de pneumonia, mas, por exemplo, um DPOC exacerbado, né? Já é bem descrito em literatura que qualquer situação que leve à hipóxia, que leve à hipercapnia, também estão associados à ocorrência de delírio. Quando a gente fala nesses fatores, a gente pode dividir de forma didática entre fatores predisponentes e precipitantes, tá? Fatores predisponentes seriam basicamente aqueles que já estão com o paciente, são considerados fatores de risco. São condições intrínsecas, na verdade, que aumentam o risco do paciente ter delírio. Dentre esses fatores predisponentes, a gente destaca aí a idade acima de 75 anos, o sexo masculino, presença de declínio cognitivo prévio de demência, presença de um declínio funcional prévio, mais uma vez a questão dos déficits sensoriais, tá? Presença de comorbidades, principalmente algumas em específico aí, como depressão ou como insulto cerebral prévio, abuso de álcool e delírio prévio. Paciente que teve delírio uma vez, ele tem mais chances de desenvolver um novo quadro em uma nova situação. Por outro lado, eu tenho os fatores precipitantes, que seriam gatilhos, né? A gente pode considerar de fato esses fatores precipitantes como gatilhos. É aquilo que vai desencadear o delírio nos pacientes que têm alto risco, tá? Então, dentre os fatores precipitantes, eu cito aí as drogas, infecções e outras descompensações clínicas, admissões de urgência, contextos cirúrgicos, presença de contenções físicas, de dispositivos invasivos e também a ocorrência de eventos iatrogênicos de uma forma geral. Quando eu divido de forma didática, né, esses meus fatores em predisponentes e precipitantes, eu percebo que, na verdade, eles têm aí uma variação inversamente proporcional. Ou seja, paciente que tem muito fator predisponente, ele é muito vulnerável. E por ele ser muito vulnerável, apenas mínimos insultos nocivos podem ser suficientes para colocá-lo em delírio. Por outro lado, se eu tenho um paciente que ele é menos vulnerável, que ele tem menos fatores precipitantes, eu preciso de insultos nocivos maiores para se chegar a um quadro de delírio, tá? Então, essa é uma regra bem prática também, e a divisão desses fatores, né, principalmente dos fatores predisponentes, elas nos ajudam, de certa forma, a enxergar quais são aqueles pacientes que estão em maior risco de desenvolver delírio. Até porque, como eu falei, é uma condição prevenível. Então, a gente conhecendo que esse paciente tem maior risco, e sabendo dos fatores precipitantes que ele pode estar ali envolvido, a gente tem como se antecipar em relação a algumas medidas e muitas vezes prevenir a ocorrência dessa condição. E aí, já que eu estou falando de prevenção, né, novamente eu trago essa porcentagem de 40%, isso é algo até animador para a gente, né? E para se falar em prevenção, na verdade, eu estou falando sobre múltiplas estratégias envolvendo principalmente medidas não farmacológicas, tá? Vou citar mais adiante quais são essas medidas não farmacológicas, vamos detalhá-las todas bem para que a gente possa colocar em prática. E a princípio, a mensagem que eu deixo é que a prevenção e não o manejo diminui mortalidade, tá? Então, a gente tem que se antecipar, é a prevenção que diminui. O manejo, não.